Pai do céu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando ainda sobre o Decálogo, já estamos na segunda tábua, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundar nas suas leis. Hoje o nosso mandamento é não adulterarás. Também é um mandamento curto, também só diz isto. As aplicações nós vamos ver tanto aquelas dadas no Antigo Testamento, como a ampliação da interpretação dada por Jesus. Então vamos lá. O sétimo mandamento, então, ele proíbe, ele também é proibitivo no sentido de proibir o adultério. O que se preserva aqui é o casamento. O que se preserva aqui é a instituição sagrada do casamento. É uma instituição que os judeus, os hebreus prezavam muito, e que em todo o tempo eles procuravam preservar, eles procuravam manter sem pecado, sem mácula, sem problemas nenhum. Então, a honra entre o casal, a honra entre os cônjuges, ou seja, entre o marido e a esposa. Uma coisa interessante é que naquela época era possível, e inclusive os grandes nomes, os grandes heróis da Bíblia, eles tinham mais de uma esposa. Então, naquela época, se permitia a poligamia, ou seja, eles eram casados com mais de uma pessoa, né? Eles tinham esposas diferentes, mais de uma. E às vezes eles tinham, inclusive, concubinas. Então, desta maneira, era possível ser casado com 2 ou 3 mulheres e ter ainda as suas concubinas. As 12 tribos de Israel foram formadas exatamente por Raquel, por Lia e por suas servas, que foram dadas de forma de concubinato para o seu esposo. Então aqui nós temos algumas das tribos de de outra, algumas das concubinas. Isso não era adultério, isso não tinha nada a ver com adultério. Né? Davi teve várias esposas, Salomão teve várias esposas. Entretanto, quando alguém casado seduzia outra pessoa casada, a isso se denominava adultério. É o que aconteceu com Davi em relação a Batseba, que era casada com Urias. Davi tinha outras esposas e ele, em verdade, desejou Batseba. O resultado disso, o amado já sabe, foi a morte de Urias e trouxe aí para a casa de Davi uma série de problemas, homicídios, estupros, mortes entre eles, tá? Então, uma série de coisas foram originadas exatamente por conta desta falha de caráter que Davi teve em relação a Batseba. Jesus vai ampliar um pouquinho este conhecimento, né, esta ideia de adultério. Então, em Mateus 5, 27 e 28, ele nos explica o seguinte: 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ponto. 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Essa ideia de Jesus nos mostra o seguinte, que o adultério não é só a questão física de adulterar,
de cometer o adultério através dessa intercorrência carnal. Mas também ele entende que aplicar-se-ia aqui também fornicação, estupro, incesto, sodomia, as impurezas de atos, as impurezas de propósitos, a linguagem imoral, o comportamento modesto, o casamento ilegítimo, a prostituição e as ações que promovessem pensamentos impuros. Então, todas estas questões eram consideradas também com um nome maior de adultério, porque é o mesmo sentido, a mesma lógica de raciocínio. Muito bem. Portanto, o que nós queremos preservar aqui é a família. A família como uma unidade, sem mácula, sem pecado, sem trazer para dentro dela qualquer tipo de complicação. Uma coisa que nós observamos nos dias de hoje é a imaturidade das pessoas que estão se envolvendo em casamentos. Isso faz com que muitas dificuldades dentro do casamento ocorram. Então, conflitos constantes, falsas expectativas, falta de responsabilidade, imaturidade num relacionamento que é um relacionamento sério, é um relacionamento profundo, que Deus leva em consideração. A antiga regra é que deveria ser apedrejado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em Levíticos 20:10. Que é que diz ali? Se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos, agora por apedrejamento. Os amados lembram o que aconteceu quando a adúltera, sabe-se Deus o homem onde estava, ninguém se preocupou com isso, eles queriam apedrejar a mulher. Então a mulher sozinha não tinha feito adultério. E Jesus ensinou uma lição muito profunda, né? Eles que eram hipócritas, eles queriam já apedrejar a mulher, mas eles estavam se esquecendo dos enormes pecados que eles cometiam. Então, o amado lembra como acabou essa história. Vai e não peques mais. E para aqueles que tentaram, quem for inocente, que atire a primeira pedra. Olhar-se, fazer esta análise, essa autoanálise é muito importante, porque nem todos nós estamos livres do pecado e nós não podemos atirar a primeira pedra se nós ainda estamos com o pecado em vigor. Amém, amados? Bons estudos.